Eu convido a ocupar a tribuna da defesa o doutor Átila Pimenta Coelho Machado. Doutor Átila, boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, agradeço e cumprimento Vossa Excelência, o eminente presidente dessa colenda do Tribunal de Justiça e dessa egrégia Corte Especial, o eminente corregedor, prazer sempre estar ao lado de Vossa Excelência, representante do Ministério Público, a todos os eminentes desembargadores e desembargadoras que compõem o órgão especial, advogados, serventuários, demais público aqui presentes, também os que nos assistem de forma remota. Eminentes desembargadores, essa é a primeira vez que tomo assento aqui à tribuna esse ano e, como assim não poderia deixar de ser, queria desejar a todas as vossas excelências um excelente começo de ano, um ano profícuo no trabalho e que Deus nos ajude com muita saúde. Aqui hoje falo em nome do doutor Cláudio Juliano Filho, magistrado da primeira vara do júri da comarca de Campinas. Sua Excelência teve um PAD instaurado ainda no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, com o afastamento cautelar, naquela época, e foi delimitado na portaria a infração ao artigo 35, inciso 1, 4, 6 da Lei Orgânica da Magistratura, bem como aos artigos 20 e 22 do Código de Ética, basicamente porque narraria aqui falta de urbanidade, assuidade, pontualidade, até um tratamento ríspido com as testemunhas e demais atores envolvidos no processo penal. Muito que bem, excelências. Desde quando da instauração, na verdade, da sindicância, de Sua Excelência o magistrado, pelo eminente corregedor, foi intimado a prestar as informações, o fez por um e-mail, explicando que estava, talvez, no momento mais grave da depressão que já o acompanhava por quase 20 anos. Aquele momento seria circunscrito ao ano de 2023, justamente quando Sua Excelência assume a vara de Campinas, a vara do júri de Campinas, e por uma série de questões de ordem pessoal, a depressão estava intensa, estava numa fase aguda. Isso é relatado por e-mail informado aos autos. Instaura-se o PAD, temos a oportunidade, aí sim, de um contraditório efetivo, inclusive de indicar testemunhas. E aí quem vem a primeira a ser ouvida, eminentes embargadores, a sua psiquiatra, doutora Alexandrina Mileiro, psiquiatra que acompanha o eminente magistrado desde o ano de 2003, inclusive antes do ingresso na carreira. Eis que a doutora, quando questionado por diversos pontos, afirma que sim, no ano de 2023, ele foi promovido para Campinas, começou a trabalhar lá e teve um problema com a sua filha, questões de ordem pessoal, e falou o seguinte, abre aspas, ele teve um relacionamento afetivo que foi um tanto quanto conturbado e mexeu com o emocional dele, e a depressão se agravou. Tanto que tem atestados médicos da minha lavra, assim a médica afirma, nos meses de agosto, nos meses de setembro. Mas mais do que isso, a médica, no decorrer do seu depoimento, afirma que desse período em que o magistrado se afastou, que está afastado, inclusive até hoje, cautelarmente, intensificou-se o tratamento, melhorou-se efetivamente, houve uma melhora efetiva no quadro clínico, doutor Cláudio, porque veja, infelizmente a depressão é uma doença que a gente convive com ela, mas de fato, neste momento, foi um momento muito agudo, muito intenso, que o acometeu. Inclusive, pessoas do círculo social próximo do Dr. Cláudio tiveram contato com ele antes desse momento agudo, o ano de 2023, como pós, puderam relatar, e aqui trago um relato do Dr. Antônio Cláudio Maria Patino Zorzi, magistrado, muito conhecido por todos, até pelo tanto tempo de carreira que já exerce e pela brilhante magistratura que exerce no Fórum da Barra Funda, à frente do DIPO. Falou o seguinte, abre aspas, é com quem trabalhou por 4 anos, inclusive justamente quando da instalação do juiz, ali das audiências de custódia. O Dr. Cláudio foi um
dos magistrados que estava na equipe do Dr. Patinho, com quem trabalhou 4 anos, e afirmou: quem o conhece sabe que não era normal. Para quem conviveu com ele 3, 4 anos diariamente, aqui com a pressão, com plantão noturno, com todo tipo de trabalho exaustivo, a gente percebe que era fora do normal, era uma questão de fora de sintonia, fora do prumo. Não era o verdadeiro Dr. Cláudio Juliano que eu conhecia anteriormente. E aí questionei: Dr. Patinho, Vossa Excelência manteve contato agora, no decorrer do ano de 2024, com o magistrado? Sim, isso foi dito em depoimento, que sim, era visível a melhora, estava menos ansioso, não fazia tanto uso daquele cigarro eletrônico que ele usava de forma compulsiva. A médica mesmo relatou, ele em consultas comigo não via o uso, de tanto que estava intenso o uso daquele cigarro eletrônico. E tantas outras pessoas foram ouvidas. Promotor de justiça da própria comarca de Campinas relatou que nunca tinha presenciado a falta de urbanidade. Advogados de Campinas, servidores de Campinas, a senhora Marlene foi ouvida. Até outras serventuárias da justiça de comarcas que teria trabalhado em momento anterior. Todas tratavam que um magistrado, sempre com um acervo em dia, com trabalho posto, sempre que tratou todos com urbanidade, com parcimônia, com senso de justiça, e que naquele momento, de fato, era uma pessoa reconhecível, que agora assim não mais o é. Tanto foi assim que, inclusive, o parecer do Ministério Público, em alegações finais lançadas nesse PAD, pede a punição pelo provimento do PAD, mas a punição que pede aqui seria só a remoção da comarca de Campinas, o afastamento da comarca diante de tantos entraves que lá houve. Essa defesa concorda, em parte, com a linha de arguição do próprio Ministério Público, mas, diante desse contexto de grave saúde, comprovado agora com a possibilidade da instrução em PAD, e diante da inafastável dor que lhe causava e a doença cometida na sua fase mais aguda, a defesa pede o improvimento do PAD, e já reiterando aqui da tribuna os demais argumentos lançados em alegações finais, inclusive matéria preliminar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Átila.